Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de álgebra comutativa. A gente vai resolver esse exercício aqui, é um resultado que, quando a gente olha para o enunciado dele, parece uma coisa meio despretensiosa, né? Para que a gente está provando isso? Mas eu garanto para vocês que no futuro vai ser bem útil para provar outro resultado bem legal, bem lindo, que eu não vou falar agora qual é para não estragar a surpresa. Mas digamos que isso aqui seria uma burocracia, né? Seria uma sujeirinha debaixo do tapete, só que ele é legal, não é aquele resultado chato que você prova para obter algo mais legal ainda. Esse aqui é legal e ele ajuda a provar algo muito legal no futuro. Então vamos lá. A gente tem um anel, a gente tem um ideal primo no anel de polinômios em uma indeterminada desse anel. A gente tem a inclusão do anel A nesse anel de polinômios, e aí eu vou considerar o ideal primo P, dado pelo pullback desse ideal primo lá no anel A original, né? Que é o delta menos 1 de Q, que basicamente é você pegar o ideal Q no anel de polinômios e intersectar com o anel A. Com isso, com esse ideal primo aqui, a gente localiza o A por P e considera essa outra inclusão, que é basicamente o anel de polinômios sobre a localização de A por P. Então eu estou incluindo a localização de A por P em seu anel de polinômios em uma indeterminada. E eu vou considerar esse sistema multiplicativo aqui dentro do anel A, que também passa a ser um sistema multiplicativo dentro do anel de polinômios por transitividade. Certo? E aí, com todas essas informações, a gente mostra por tabela que esses anéis aqui são isomorfos, ó, que o anel de polinômios, que a localização do anel de polinômios por um ideal primo é, digamos, se esse ideal primo for do anel A, isso aqui é isomorfo ao anel de polinômios sobre a localização, então a gente já tem um resultado bem legal aqui. E também, além disso, além de obter esse isomorfismo, que ele vai ser canônico num certo sentido, na demonstração vai ficar claro do porquê dele ser canônico, a gente consegue uma expressão bem bonitinha para ele. E além disso, esse isomorfismo tem essa boa propriedade, olha. Eu tenho aqui, ó, só para deixar claro, por que essa igualdade aqui, ela em certo sentido, faz sentido. Vamos ver por quê. Ó. E aí depois a gente vai ver que de fato ela se concretiza. Tá? O Q é um ideal primo no anel de polinômios A de X. Então, por exemplo, ó, o S a menos 1Q, ele é um ideal primo. Se esse está em A de X, esse daqui é um ideal primo na localização de AX por P. Né, que é vulgarmente chamado de S a menos 1 de AX nesse contexto. Aí, como o φ vai ser um isomorfismo entre isso e esse anel, todo isomorfismo preserva ideais primos. Né? Então, quando eu jogar via φ para cá, para o anel de polinômios sobre a localização, isso daqui, ó, a imagem disso, claro, é um ideal primo no APX, ou seja, no anel de polinômios sobre a localização de A por P. Certo? E aí, como isso daqui é um ideal primo daqui, ó, se eu puxo isso daqui via φ, que é a inclusão, a imagem inversa disso agora é um ideal primo da localização de A por P. Tá? O que nós vamos provar é que esse ideal primo dessa localização é exatamente o único ideal maximal desse anel local. Lembra que essa localização, como o próprio nome diz, é um anel local. Certo? Isso aqui é local. Tá? Isso aqui é local e a gente vai ver que esse processo, como o P aqui foi tomado exatamente como a interseção de Q com A gente vai ver que esse processo leva a localização de Q via φ e via a imagem inversa do φ exatamente no ideal maximal da localização de A por P. Tudo bem? Então, é basicamente isso que a gente vai provar. Tá? Então, isso aqui é só mesmo uma ideia do porquê que é razoável primeiro comparar essas duas coisas, né? Elas estão no mesmo ambiente. Poderiam não ser iguais, a princípio, filosoficamente falando. Mas a gente vai ver que não ocorre essa possibilidade, de fato, essa igualdade ela vai se concretizar, ela vai se estabelecer. Tudo bem? Então vamos provar esse resultado. A gente vai usar vários isomorfismos canônicos nesse caminho. Por exemplo, a gente sabe o seguinte, ó. Vamos usar vários resultados aqui, ó. Por exemplo, a localização do anel de polinômios por P é isso daqui, ó, pela definição. O S aqui é o A menos P, né, que é um sistema multiplicativo em AX também. E nós já vimos, como AX é uma álgebra sobre A, isso aqui é isomorfo, a localização de A tensorial por A álgebra, a própria álgebra. Né? Aqui a gente está usando esse resultado geral aqui, ó.
que a gente está usando? Que S é menos, se B é uma álgebra, então é a localização de B por S, S sendo um sistema multiplicativo em A, é isomorfo a localização de A, tensorial por A, B. Então é isso que a gente está usando aqui. Tá? Provamos isso aí aqui para trás, aqui, em algum lugar. E aí esse isomorfismo aqui eu vou chamar de φ1. Tá? Eu vou chamar de φ1 esse isomorfismo canônico. A gente tem uma expressão canônica para esse isomorfismo, que na hora adequada aqui a gente vai revelar qual é. Na verdade nós já fizemos, mas a gente vai usar essa expressão que a gente consegue. E nessa parte aqui, bom, isso daqui é a mesma coisa agora que a localização de A por P, certo? Por AX. Aliás, tensorizado, né, melhor dizendo, por AX via A. E aqui, de novo, como AP é uma álgebra sobre A, a gente já viu, um outro resultado que a gente já viu também, é que se B é uma álgebra, então o B, se eu pegar B, deixa eu pegar esse verde, outro verdinho aqui, ó, B tensorizado por AX via A, se B é uma álgebra sobre A, a gente viu que isso aqui é isomorfo ao próprio anel de polinômios sobre B, certo? Tem um isomorfismo canônico também entre essas duas coisas, tá? Então aqui, isso aqui vai ser então isomorfo, eu vou chamar esse isomorfismo de φ2 ao anel de polinômios sobre o AP, já que AP é uma álgebra sobre o A. Tudo bem? Então a gente tem esses isomorfismos canônicos aqui, φ1 e φ2, que a gente conhece a lei de formação deles. No momento adequado aqui eu vou torná-lo claro qual é essa lei de formação, mas a gente já viu. Tá? E aí, esse morfismo φ eu vou tomar exatamente como a composição de φ2 com φ1. Tá? Então tome φ, que vai de onde? Do AXP, que é o que eu quero, né? Quero encontrar esse isomorfismo primeiro, depois eu vou mostrar que ele satisfaz o enunciado, dado por φ como sendo a composição de φ2 com φ1, certo? O φ1 sai daqui para cá, isso, que é aqui, daqui para cá, e o φ2 daqui para cá. Tá? Então, só para deixar claro aqui, vai ficar bem, para não ter nenhuma confusão, ó, o φ1 sai daqui para cá, esse é o φ1, certo? Daqui para frente é tudo, ó, isso é igual a isso, que é isomorfo a isso, que é igual a isso, tá? Então o φ1 sai daqui para cá, e o φ2 sai daqui para cá. Tá? Então eu vou tomar, já que eu quero que saia daqui para cá, eu vou tomar φ2 composto com φ1. Tudo bem? Que é um isomorfismo porque é a composição de dois isomorfismos. Isso aqui então é um isomorfismo de anéis. Agora olha só a lei de formação que essa F tem. Olha só como é que ele vai se comportar, ó. Para todos, então assim, um elemento, o arquétipo de um elemento daqui, ó, é a localização de é a fração, né, dada por um polinômio em A de x, dividido, né, ou a fração de f sobre um elemento que não está em P, que está em A, mas não está em P. Então, olha só, para todos f, eu vou dar uma expressão para essa f como um polinômio, para ficar claro o que ele vai fazer. Para todo f, como uma expressão polinomial genérica e t pertencentes a S, que é precisamente o A menos P, né? Que é o sistema multiplicativo, a gente tem o seguinte, ó, o φ de F sobre T é φ2 composto com φ1 de F sobre T. E aí, o que é o φ1 de F sobre T? Esse isomorfismo φ1, ele faz o seguinte, que é esse daqui, né? Esse daqui é o isomorfismo φ1, primeiro. Ele faz o seguinte, ele pega uma fração aqui, B sobre S, e leva na fração 1 sobre S tensorizado por B. É isso que a gente fez no caso geral. Então, em particular, nesse caso, vai ficar assim, ó, 1 sobre T, que é um elemento que está na localização de S por A, que é a localização de A por P, tensorizado via A, F. Certo? E aí, o F aqui tem essa expressão, né? φ2 vai ficar 1 sobre T tensorizado por A0 mais A1x até AR, x elevado a R, certo? E aí, como por conta da bilinearidade aqui, isso vai ficar φ2, 1 sobre T tensorizado por A0, ou, melhor dizendo, eu já posso colocar o A0 aqui fora assim, ó.
A0, 1 sobre T tensorizado pela unidade, que é a unidade de A, que é a mesma coisa que a unidade do anel de polinômios, mais A1, usando a bilinearidade aqui do tensorial, 1 sobre T tensorial com a indeterminada x até AR, 1 sobre T tensorizado com a potência x elevado a R. Tá? E aí, essa Φ2, como ela é um homorfismo de anéis, né, então ele vai preservar a soma, e a Φ2, em cada caso desse daqui, ó, vai fazer isso daqui. No final das contas, a gente vai ter essa expressão canônica, A0 sobre T. Você pode jogar esse A0 aqui dentro, se você quiser, certo? Esse A0 aqui, ó, como ele é um elemento do A, e a localização é um módulo sobre o A, esse A0 pode entrar aqui multiplicando como módulo. Só que o produto da localização por S como A módulo é você multiplicar mesmo o A0 sobre 1 vezes 1 sobre T, que vira A0 sobre T. Aqui o A1 pode entrar aqui dentro também, como A1 sobre T, e aqui o AR pode entrar como AR sobre T. No fim das contas, essa expressão vai ficar assim, ó, A0 sobre T mais A1 sobre T x mais AR sobre T x elevado a R, que agora é o que a gente esperava que fosse. Isso aqui é um polinômio com coeficientes na localização. Aqui, ó. Localização de A por P, localização de A por P, localização de A por P. Tudo bem? Então, digamos que a cara desse isomorfismo é bem bonitinho, né? Você sabe exatamente o que ele faz. Um polinômio dessa forma, basicamente o que você está dizendo, pessoal, basicamente isso aqui está formalizando, essencialmente isso aqui está formalizando isso aqui, ó, A1 mais A0x mais AR x elevado a R. Esse elemento aqui pode ser considerado esse daqui, ó. Só que, a princípio, esses elementos, esse igual aqui é um entre aspas. Esse igual aqui é um entre aspas. Tá? Nesse contexto geral. Tudo bem? Quando a gente está trabalhando com polinômios racionais, ou já num anel de polinômios sobre um corpo, a gente costuma identificar essas duas coisas aqui, certo? Nesse contexto geral, a gente está obtendo um isomorfismo entre essas duas expressões, tá bom? Esse isomorfismo φ faz isso. Ele nos permite, se quisermos, estabelecer uma identificação entre essa fração, que agora, por enquanto, né, pode ser vista, entre aspas, com muitas aspas, como uma função racional. Você pode transformar isso aqui num polinômio com coeficientes na localização do anel A por P. Tudo bem? É como se a gente estivesse regulamentando essa igualdade aqui, né? Na verdade, essa igualdade aqui é um abuso de notação, mas como essa expressão aqui, ó, e essa são similares via um isomorfismo, então é basicamente a formalização dessa tentativa de obter essa igualdade. Ontologicamente não é igual, mas se você quiser identificar, agora é possível graças a esse isomorfismo. Tudo bem? Então tá. Então a gente conhece a cara desse isomorfismo. E aí, em particular, por conta dessa expressão, observe que para elementos que já estão na localização, observe que φ, né? Só um parênteses aqui, ó. Φ sai do AX da localização de AX por P e vai no anel de polinômios sobre a localização, certo? Aqui dentro, o AP está aqui dentro, certo? Porque a gente enxerga o A dentro do anel de polinômios. Então, a gente enxerga naturalmente a localização aqui dentro, na localização de AX por P. Então, a gente tem uma inclusão canônica aqui. Então, o AP está aqui dentro. E o AP também está aqui dentro, porque o AP... todo o anel pode ser visto dentro do seu anel de polinômios, tá? Então ele também está aqui. Ele também está aqui. E o que essa expressão aqui mostra? Por que eu quis trazer esse isomorfismo canônico e explicitar a lei de formação de φ? Porque essa lei de formação nos mostra que os elementos de AP são levados neles mesmos aqui, por esse morfismo φ, tá? Porque olha só, se a gente pega a gente vai mostrar, φ de U é igual a U para todo U pertencente a P. Ó. De fato, dado U pertencente a P, a gente pode escrever ele assim. Ó. Podemos escrever U como sendo A0 sobre T, onde o A0 pertence a A,
e o T não está em P, certo? E aí, logo, o que é o φ de U? O φ de U é o φ de A0 sobre T, que pode ser visto assim, se você quiser, para ficar explícito, que pode ser visto assim, ó, sei lá, A0 mais 0x sobre T, e aí isso daqui, pela lei de formação que a gente viu ali em cima, só não precisava fazer isso, mas é só para tornar claro o que a gente vai fazer. Isso aqui, por exemplo, é A0 sobre T, ó. Olha esse passo aqui, ó. Essa fração sobre T, que na verdade é isso. Isso é A0 sobre T mais 0 sobre Tx, por exemplo. Tá? E aí isso aqui, portanto, é A0 sobre T. Isso aqui é 0, né? 0 sobre T é 0 na localização. E aí multiplicado por x dá 0. Então você está somando nada. Isso aqui é precisamente o U. Tá bom? Não precisava desse passo se você não quisesse, mas é só para deixar claro porque que ele preserva os elementos que já estão na localização de A por P. Então essa φ tem essa boa propriedade. Quando eu restringo ela à localização de A por P, ela se transforma na identidade. Tá? E aí agora vai ficar fácil da gente mostrar, só para não esquecer, né? A gente quer mostrar isso aqui, ó. Essa igualdade aqui. A gente quer mostrar essa igualdade. Então a gente tem que mostrar duas inclusões. Vamos lá. Primeira inclusão, φ a menos 1 de φ de S a menos 1Q. Essa aqui as duas são fáceis, vocês vão perceber. Essa daqui, por que ela ocorre? De fato, como isso daqui, na verdade a gente até pode usar isso que eu já falei aqui, ó. A gente já viu, olha só, esse comentário que a gente fez, olha só, esse comentário que a gente fez, nós vimos que o S a menos 1 de Q pertence ao espectro primo dessa localização. E como o φ é um isomorfismo, nós já estabelecemos isso, a imagem do ideal primo também é o ideal primo daqui. E aí quando eu puxo pela imagem inversa de φ, isso se torna o ideal primo da localização. Então nós já vimos, né? Como vimos foi aquele comentário que eu fiz ali em cima. O φ a menos 1 disso daqui, do φ do S a menos 1 de Q é um ideal primo da localização de A por P. Tá? E esse cara é local. Então, como esse anel é local, sendo isso aqui um ideal primo desse anel, ele tem que estar contido em algum ideal maximal. Só que só tem um ideal maximal para ele estar contido, que é esse único ideal maximal P a P. Tá? Então não tem para onde correr. Então, essa inclusão aqui ela é satisfeita. φ a menos 1 do φ de S a menos 1Q está contido em P a P. Agora a gente vai provar outra inclusão. P a P está contido na imagem inversa da imagem da localização de Q por S. Então vamos lá, vamos mostrar isso então. Então, seja U pertencente a P a P. Então podemos escrever U igual a A sobre T, com A pertencente a P, né, já que ele está no P a P, A pertencente a P e T fora de P. E aí o que vai acontecer? Ó? Esse A vai ter que estar em Q também, porque olha só, note que como o A está em P, o P é o delta menos 1 de Q, certo? Então ele é a imagem inversa do Q. Então o A está na interseção de Q com A. Em particular, ele está em Q. Assim, o que acontece? Esse U pertence ao S a menos 1 de Q. Certo? Porque o T está em S, né? Já que o S é justamente isso daqui. E o A está em Q também. Tudo bem? O P está contido em Q, né? Então, o que vai acontecer? Como o U está em S a menos 1 de Q, isso aqui vai acontecer. O φ de U... O φ é inclusão, né? O φ é inclusão. Então, φ de U é igual a U, porque φ é inclusão aqui. φ é essa inclusão. Vamos lá. Mas o U também é φ de U. Por que U é o φ maior, é esse outro φ de U? Porque o U, como ele está em PAP, em particular, ele está no anel local. Né? Ele está em AP. Então, aqui, ó, ele está em AP. Então, isso aqui também vale.
Só que ele estando em S a menos 1 de Q, o φ de U pertence ao φ de S a menos 1 de Q. Então, esse φ aqui, o var φ, né? O var φ de U pertence ao φ de S a menos 1 Q. Então, por definição, o U está na imagem inversa do var φ, o φ de S a menos 1 Q. Então, essa outra inclusão está demonstrada e, portanto, a igualdade está estabelecida. Tá? Então, isso aqui prova que esses dois camaradas aqui são iguais. Isso fecha a demonstração desse resultado, que a gente vai usar num futuro próximo. E é isso. E todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.